Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nós estamos estudando todos os domingos à noite o livro de Efésios, verso a verso. Eu aprecio que você esteja aqui essa noite de julho e o seu apetite por aprender mais da palavra de Deus junto comigo. Nosso foco a essa altura da carta é o prólogo ou a introdução desta epístola, que consiste dos 2 versículos iniciais. O padrão epistolar clássico da época do Novo Testamento tinha uma estrutura básica, composta por autoria, destinatário, saudação e corpo principal do texto. Conforme nós já vimos, o autor desta carta aos Efésios é o apóstolo Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E ele reafirma a sua autoria no capítulo 3, verso 1, que nós vamos chegar nele em algum momento. Paulo é um apóstolo chamado fora do tempo, mas assim como os 12, enviado com autoridade extraordinária para representar Cristo na pregação do Evangelho e edificação da Igreja de Deus. E a sua autoridade apostólica tem dupla fonte de autoridade: a escolha soberana e misericordiosa de Deus e o comissionamento de Cristo. Então, ele não é um indivíduo qualquer cujo discurso é fruto de elucubração humana. Não é meramente uma mente brilhante, um filósofo falível, cujas ideias marcaram época e contribuíram com grandes transformações culturais. Nem mesmo ele é ou pode ser reduzido, embora seja uma verdade, ao maior apóstolo, ao maior missionário, ao maior pastor, ao maior crente. Ele é muito mais do que isso. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, um homem raro e especial. Apenas 14 existiram em toda a história. Os 12, Matias foi o 13º, substituindo Judas, e Paulo o 14º. Portanto, Paulo é um embaixador cujas palavras são precisamente as próprias palavras de Cristo, em cujo nome ele escreve sob a inspiração do Espírito Santo. Então, tendo apresentado a si mesmo como um apóstolo, cuja autoridade procede de Deus Pai e de Jesus Cristo, Paulo, agora seguindo o padrão epistolar clássico da sua época, indica os destinatários com uma dupla característica que fornece uma excelente definição sumária do que significa ser um cristão. Leiamos, portanto, Efésios, capítulo 1, verso 1, parte B. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência de Ti. Precisamos do Senhor nesse momento, precisamos da Tua ajuda, das Tuas deliberações, das Tuas doces influências, pelo poder do Teu Espírito Santo. Guia-nos, dirige-nos nessa noite. Coloca a Tua palavra no coração do Teu povo, Senhor, e ajuda-me a comunicá-la no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pelo fato de que comumente considera-se, meus irmãos, mera formalidade as introduções destas epístolas do Novo Testamento, nós podemos incorrer no erro de nós avançarmos sobre elas em disparada, desembestadamente, e deixar de captar alguns detalhes e conexões importantes aqui para a real compreensão do significado do texto bíblico. E quando Paulo endereça sua carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, nós podemos cometer o mesmo engano, atribuindo menos importância às palavras do apóstolo, inspiradas pelo Espírito Santo, as palavras que ele, tendo sido inspirado, julgou importante inserir na introdução a esta carta. E assim, tolamente, nós podemos perder aspectos essenciais da verdade. Então, se nós quisermos compreender o quão significativa é
a identificação dos destinatários nos termos que Paulo emprega, a chave é a referência geográfica que ele faz aqui, em Éfeso. E nesse caso, nós precisamos nos familiarizar com o contexto histórico da cidade de Éfeso. Uma dificuldade que surge aqui, porém, é que alguns manuscritos gregos não contêm as palavras em Éfeso. Por causa disso, algumas traduções omitem a referência à cidade de Éfeso. A Bíblia de Jerusalém, tradução católica, não diz em Éfeso. Ouça, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Contudo, isso daqui não constitui uma séria dificuldade, porque as palavras em Éfeso estão incluídas na maioria dos manuscritos antigos, em quase todos os manuscritos recentes. E certamente o testemunho da maioria dos manuscritos é mais confiável para reconstruir o texto original, porque se Paulo não tivesse indicado o nome da cidade de Éfeso, resultaria na estranha redação que eu coloco diante de vocês agora. Aos santos que estão e fiéis em Cristo Jesus, sem conexão e coesão. Além disso, nenhuma outra carta paulina traz essa mesma construção gramatical, omite o nome da cidade. Mas como é que a gente pode explicar que as palavras em Éfeso estão ausentes de alguns manuscritos antigos? É consenso entre os estudiosos, queridos, que a razão disso foi porque Paulo escreveu uma espécie de carta para circular em várias igrejas, a partir da igreja de Éfeso, que era a principal e mais influente dentre as igrejas da província da Ásia, o coração da comunidade cristã naquela região. E que o amanuense de Paulo provavelmente deixou um espaço em branco depois das palavras que vivem em, para que se pudesse inserir de modo oral ou escrito a localização de alguma igreja particular. Daí a razão de esta carta aqui que nós estamos examinando ter um tom mais impessoal do que outras. Não há aqui na carta aos Efésios saudações nominais e referências a problemas específicos, como nós podemos encontrar em Gálatas e 1 aos Coríntios. E tendo o exemplar original ficado nos arquivos da igreja de Éfeso, prevaleceu chamá-la de carta aos Efésios, porque a igreja nessa cidade tornou-se a mais influente e de onde cópias da epístola paulina foram enviadas para as igrejas adjacentes da Ásia Menor. E se você quiser ter uma ideia da importância e influência da cidade de Éfeso, deixe-me familiarizá-lo com o contexto histórico da cidade. Éfeso foi anexada ao Império Romano em 133 a.C. e com o tempo ela tornou-se uma cidade próspera, uma cidade abastada, proeminente, a capital da Ásia Menor e a terceira maior metrópole do mundo, com cerca de 300 mil habitantes, menor apenas que Atenas e Roma. Um escritor romano a chamou de a luz da Ásia. Em termos estruturais, meus irmãos, Éfeso era colossal. As construções mais proeminentes ali naquela cidade eram o teatro e o templo de Diana. O teatro tinha 145 metros e 145 metros de largura e 30 metros de altura. Nele cabiam mais de 20 mil pessoas sentadas, mais do que nossos estádios de futebol aqui da região. Foi nesse teatro que o ourives Demétrio liderou uma oposição contra o apóstolo Paulo e a sua mensagem, que está registrada apenas para que você tome nota, em Atos 19, do verso 23 ao 41. O templo de Diana, ou Artemis, media 69 metros por 130 metros, tendo 127 colunas de 18 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Era o maior edifício do mundo antigo e uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso era também um centro de cultos e religiões, incluindo o culto ao imperador. A propósito, ainda é possível ver nas ruínas da antiga cidade de Éfeso, você pode pesquisar se quiser na internet, uma proeminente estátua do imperador Trajano, com o pé apoiado no globo terrestre, refletindo assim o pensamento de que o imperador tinha a autoridade de um Deus.
E porque o imperador era considerado um deus, era uma honra ser guardião do seu templo. Em um processo que lembra uma disputa entre países para sediar uma Copa do Mundo, 11 cidades da Ásia Menor competiram em 26 depois de Cristo para ser guardiã do templo do imperador. Mas Éfeso foi desconsiderada porque o senador romano, na presença de Tibério César, que era o imperador à época, julgou que o culto a Diana rivalizaria com o culto ao imperador. O culto a Diana já era muito proeminente na cidade de Éfeso. E Éfeso se orgulhava de ser a guardiã do templo de Diana e da sua imagem que havia caído do céu, como diz lá em Atos 19:35. E isso demonstra, queridos, que o culto a Diana era extremamente importante em Éfeso na época de Paulo, a ponto da cidade ser considerada um centro de estudo e prática de magia. E de todas as cidades greco-romanas do mundo antigo, Éfeso era a que mais acolhia magos, feiticeiros e charlatães de todo tipo. Em Atos, capítulo 19, do verso 18 ao 19, Lucas relata que muitos feiticeiros se converteram e queimaram os seus livros, o que seria equivalente a 50 mil peças de prata, o que corresponde hoje a 50 mil dias de trabalho. E o compromisso dos efésios com o estudo e prática da magia e ocultismo é demonstrado pelas ruínas da antiga biblioteca de Celso, construída para armazenar 12 mil pergaminhos. A biblioteca na antiga cidade de Éfeso, queridos, revelava não apenas o compromisso dos efésios com o aprendizado da cultura greco-romana, foram influenciados, não era uma cidade romana, mas acabaram sendo influenciados pela cultura romana a partir do momento que foi anexada ao império. Então eles se preocupavam com isso, mas não apenas com o aprendizado, não apenas com a erudição, eles também estavam comprometidos com a crença de que o verdadeiro conhecimento consistia em uma soma de erudição filosófica e experiências ascéticas e eróticas, em níveis cada vez mais elevados e obscuros. Se você quisesse adquirir o verdadeiro conhecimento, você tinha que ser cada vez mais obscuro em níveis mais intensos. E a influência religiosa de Éfeso corria mundo afora, meus irmãos. O ourives Demétrio afirmou que Ártemis era adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, diz Atos 19:27. Da perspectiva comercial, Éfeso era o maior centro comercial da Ásia Menor. A antiga cidade era um porto marítimo extremamente importante. Ficava situada a cerca de 6 quilômetros do mar Egeu, na costa oeste da moderna Turquia, onde nós conhecemos hoje como moderna Turquia. Pessoas do mundo todo passavam por ali, se cruzavam e influenciavam-se mutuamente naquela cidade que era como uma esquina do mundo. E muitos desses viajantes e marinheiros que passavam por ali buscavam diversão sexual durante a sua passagem pela cidade. As atuais ruínas da cidade ainda preservam os restos de um antigo bordel. E as pesquisas arqueológicas continuam a revelar que Éfeso enfrentava os mesmos problemas que as metrópoles modernas enfrentam: materialismo, sensualidade e idolatria. E foi nessa cidade, meus irmãos, que Paulo pregou o evangelho em sua segunda e terceira viagens missionárias. A primeira visita de Paulo a Éfeso foi no outono de 52 depois de Cristo. Depois de um ministério de aproximadamente 1 ano em Corinto, Paulo chegou à cidade acompanhado de Áquila e Priscila. Eu vou resumir para você aqui a trajetória de Paulo e a relação dele com essa cidade. Ele foi bem recebido ali e foi até convidado a ficar mais tempo, mas ele rejeitou o convite para ficar e, prometendo retornar, ele partiu para Antioquia, deixando Priscila e Áquila para trás. Nós lemos lá em Atos 18, 19 e 21, você pode ir acompanhando a partir de agora. Atos capítulo 18, verso 19 a 21. Atos 18, 19 a 21. Diz assim: chegando a Éfeso, deixou-os ali
Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali, mais algum tempo não cedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. O que nós não sabemos, porém, meus irmãos, é quanto tempo durou essa primeira visita, porque Lucas não nos dá muitos detalhes aqui. No outono de 53 ou no verão de 53, não sabemos bem também, depois de ele passar cerca de um ano em Antioquia, Paulo partiu para sua terceira viagem missionária. E tendo passado pelas regiões da Galácia e da Frígia, ele chegou de novo a Éfeso, onde ele passaria cerca de 3 anos pregando a palavra ali naquela cidade. E nessa segunda visita, Paulo ensinou amplamente a palavra de Deus e também realizou ali muitos milagres e exorcismos. E Deus usou essas obras extraordinárias para desencadear um avivamento formidável ali naquela cidade, um avivamento grandioso. As pessoas começaram a confessar os seus pecados publicamente e abandonar as suas práticas mágicas e queimar os seus livros de magia na praça da cidade, cujo valor, como eu já disse, era de 50 mil denários ou 50 mil dias de trabalho. Nós lemos lá em Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Caso você identifique algum texto que não está correspondendo, eu posso dar o esboço depois. Às vezes acontece de ter alguma referência que eu coloco por equívoco errada. Acabo lendo o texto aqui e, na verdade, a referência é outra. Mas eu fico à disposição para disponibilizar os esboços, meus irmãos. Tenho feito isso com outros irmãos que têm pedido sempre. Então, o mesmo sol, Paulo teve esse resultado aqui extraordinário no seu ministério em Éfeso. É dito que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. No entanto, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Levantou-se uma forte oposição liderada por Demétrio, um ourives local, uma forte oposição contra o ministério de Paulo. A conversão em massa, através do ministério de Paulo, prejudicou significativamente a venda dos elementos e adornos para o culto de Diana. Por isso, os ourives influenciaram a opinião pública, incitaram uma turba da cidade, dizendo que isso causava não apenas prejuízos econômicos, mas também trazia descrédito à religião efésia. Nós lemos isso lá em Atos 19, 27 e 28, você vai acompanhando. Não somente há o perigo, Atos 19, 27 e 28, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E o medo dos ourives, meus irmãos, era legítimo, porque o cristianismo, o evangelho, avançava poderosamente na Ásia Menor, destruindo fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levantava contra o conhecimento de Deus e levando cativos judeus e gentios em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 3 anos de frutífero ministério em Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia e, tendo encorajado os discípulos ali, seguiu para a Grécia, onde passou os 3 meses de inverno, conforme diz Atos 20, verso 3. E aí, tendo passado o inverno, ele começou sua viagem rumo a Jerusalém, porque ele desejava celebrar ali o Pentecostes. Paulo era judeu por nascimento. 29 de maio de 57 depois de Cristo seria celebrado o Pentecoste. E aí, tendo passado por muitas cidades, na sua viagem rumo a Jerusalém, ele chegou finalmente a Mileto, conforme diz Atos 20, do verso 3 ao 6. E lá dessa cidade ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Talvez os navios grandes daquela época não conseguissem aportar
naquela cidade, além do fato de que Paulo não queria perder tempo e chegar logo em Jerusalém, como ele mesmo diz na narrativa desses acontecimentos. E depois que ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, eles imediatamente vieram ao encontro de Paulo. E Lucas relata esse encontro em Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 38. Primeiro, Paulo olha para o passado e recapitula o seu ministério entre eles. Atos 20, 17 a 38. Olha aí. Vamos começar aqui com os versículos 18 a 21, com Paulo relembrando o seu ministério entre eles. E quando se encontraram com ele, Paulo aqui no caso, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Paulo, ele olha para o presente momento e fala da sua intenção de ir a Jerusalém e da sua certeza de que ele vai sofrer quando chegar ali naquela cidade. Nós lemos nos versículos 22 e 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ainda com os olhos no presente, Paulo continua dizendo que aquele era o seu último contato pessoal com os presbíteros de Éfeso. Olha os versículos 25 e 27. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então Paulo olha agora para o futuro e ele faz uma solene advertência contra os falsos mestres. Nós lemos nos versículos 28 a 32. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Em seguida, Paulo olha para cima agora e entrega os presbíteros a Deus. Versos 30 e 31. Portanto, vigiais, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E na sequência, Paulo vai olhar novamente para o passado e lembrar do seu ministério entre eles, versos 33 e 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E finalmente Paulo faz uma oração com os presbíteros de Éfeso, versículos 36 até o 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. E quando Paulo chegou em Jerusalém, meus irmãos, Paulo encontrou judeus que vieram da Ásia. Eles causaram grande alvoroço em Jerusalém. Por causa disso, Paulo ficou preso por um período muito breve lá em Jerusalém. Isso está lá em Atos capítulo 21 até o 23. Depois ele foi levado
para Cesareia, onde ele ficou preso por 2 anos ali. Lá ele foi julgado e apelou para César, Atos 23, do verso 23 em diante. Por isso, Paulo foi enviado a Roma, pelo fato de ter apelado a César, e ficou preso na capital do Império Romano por 2 anos, de 60 a 62 depois de Cristo. Essa prisão de Paulo está relatada lá em Atos capítulo 28. Em Roma, Paulo cumpriu sua pena em prisão domiciliar, numa casa alugada, sob a guarda de um soldado, e embora ele estivesse acorrentado a um soldado, era livre para receber visitas, como diz Atos 28, 16. Dali, ele escreveu as chamadas 4 epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, a essa altura, cerca de 10 anos depois de pregar o evangelho pela primeira vez em Éfeso, às portas do inferno, em uma cultura em que a religião, a filosofia, a política e o comércio entrelaçavam-se como uma grande teia para aprisionar as pessoas no pecado. É impressionante, meus irmãos, é inacreditável que Paulo tenha endereçado uma carta aos Efésios e referido-se a ele como santos. Nós podemos passar adiante e perder essa mudança de tom da sua apresentação para os destinatários. E é impressionante que ele esteja chamando as pessoas desta cidade, aqui onde ele pregou há cerca de 10 anos, de santos. E eu louvo a Deus, queridos, pelo fato de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ter dirigido-se em algumas das suas cartas aos seus destinatários nesses termos. Porque isso daqui nos revela os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Como Deus vê os crentes e os define. E eu penso que uma das grandes necessidades prementes da igreja, meus irmãos, da igreja da nossa época, é resgatar ou redimir termos ou conceitos bíblicos e incorporá-los às pregações e prática cristã. Hoje nós somos confrontados com uma tremenda confusão no arraial evangélico brasileiro a respeito do que significa ser um cristão. Existem tantas terminologias e denominações através das quais os crentes se definem, que eu imagino que se Paulo tivesse escrito uma carta para a igreja brasileira, indicando os destinatários como santos, suspeito que muitos dos membros das nossas igrejas seriam excluídos. Porque uns definem-se primeiramente como evangélicos, outros como protestantes, outros como pentecostais, outros como reformados, e os mais denominacionais preferem ser identificados como batistas, assembleianos, presbiterianos e etc. E nas suas definições, na sua apresentação da sua vida cristã, da sua vida como crente, eles começam com as suas organizações e eles definem-se a partir delas. E eu acho que isso explica, meus irmãos, em partes, a crise de identidade de muitos crentes e a pouca influência que eles exercem no mundo. E eu quero fazer aqui uma crítica em amor àqueles que têm abraçado a teologia reformada, que têm abraçado com unhas e dentes a teologia reformada. Alguns conhecem a teologia reformada, a soberania de Deus, ficam maravilhados, encantados, descobrem esse poder nas mãos, por assim dizer, de ter a soberania de Deus para ser anunciada, mas param nesse nível e não descem à santidade. Quantos interessados existem na teologia reformada apenas no nível cognitivo, intelectual, deslumbrados com a soberania de Deus, com a salvação, unicamente pela graça, pela fé em Cristo, com doutrina da eleição, mas cujas vidas não inspiram ninguém e não levam ninguém a Cristo. É um movimento que está mais preocupado com rótulos, com títulos, em bater no peito e dizer: sou reformado, eu sou isto, aquilo. Poderia ser pentecostal, como já foi há algum tempo na igreja brasileira. Mas a verdade, meus irmãos, é que para Paulo, qualquer definição que seja de um cristão, que não começar com a designação santo, é uma definição completamente errada.
Um cristão é, em primeiro lugar e acima de tudo, um santo. Essa é a primeira e a mais importante coisa a dizer sobre o cristão. Não me importa se você é reformado, não importa se você é pentecostal, se você é assembleiano, batista, presbiteriano, não importa. A questão importante é, você é santo? Você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Não vai haver assembleiano, presbiteriano, batista reformado no céu. O que vão haver são santos, pessoas que creram em Cristo Jesus, que foram lavadas, purificadas e santificadas pela obra e virtude do nosso Senhor. Tem muito reformado batista assembleiano que vai ficar fora. Não hesito dizer que vão ficar fora, porque não colocaram sua confiança em Jesus Cristo. Confiam na sua teologia, na sua denominação, nas suas organizações, mas não em Cristo Jesus. É com essa mesma designação particular que Paulo identifica os seus destinatários em Filipenses capítulo 1, verso 1, Colossenses 1, 2, ao invés de igrejas, como ele faz em outras cartas, 1 e 2 Coríntios, por exemplo, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemon. A ideia básica aqui do termo santo, meus irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, é de alguém separado a Deus ou ao serviço de Deus. Foi separado da impureza, lavado, purificado, enxaguado, foi esfregado e depois foi colocado ao serviço do Senhor para não fazer qualquer outra coisa, mas somente aquilo. Ele está separado para o uso de Deus. Essa é a ideia do termo santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no hebraico quanto no grego, melhor dizendo. O termo oposto a santo é impuro ou profano, como diz Levítico 10:10. O Antigo Testamento nos fornece uma boa ilustração, meus irmãos, do significado de santo. Às vezes o termo é usado para descrever lugares, coisas ou dias. O templo e as suas partes, os sacrifícios, os utensílios e o sábado foram separados para o uso comum, foram santificados. E eles foram retirados de atividades impuras, profanas e idólatras para o propósito de adoração. Separados do uso comum para o propósito de adoração. E da mesma maneira no Novo Testamento, santo, a palavra santo pode referir-se a lugares, coisas e pessoas. O diabo levou Jesus ao topo do templo na cidade santa, diz Mateus 4:5. Paulo diz que a lei é santa, Romanos 7:12. Herodes considerava João Batista santo, homem santo, Marcos 6:20. E nesse sentido, coisas, lugares e pessoas, quando designados santos, não têm por si só alguma santidade particular ou intrínseca. Eles encontram-se nessa posição unicamente porque Deus os separou e não por causa de santidade inerente. E originalmente esse termo foi aplicado à nação de Israel, a nação santa. E Pedro vai aplicar o termo nação santa à igreja do Senhor. Então o termo que era usado para os judeus no Antigo Testamento, quando se referia a pessoas, agora está sendo aplicado para a igreja do nosso Senhor Jesus. Assim, os efésios são santos por causa da obra de Cristo na vida deles, e não porque eles tornaram-se santos em virtude das suas próprias obras, porque eles agiram de uma maneira santa ou por causa da sua piedade. Eles receberam essa posição ou condição através da fé, na virtude e obra de Cristo unicamente. Embora na introdução da carta aos Gálatas, Paulo não use a palavra santo, ele nos dá uma excelente descrição do que significa ser santo. Falando da obra de Jesus em favor dos crentes, ele escreve lá em Gálatas capítulo 1, versos 4 e 5, confira. Gálatas capítulo 1, versos 4 e 5. Gálatas 1, 4 e 5 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que Jesus morreu pelos nossos pecados e por esse motivo nós fomos separados,
postos à parte da impureza do mundo para glorificar a Deus. E mesmo quando ele não usa a palavra santo, a ideia está aqui quando ele saúda os seus destinatários. Esse é o significado essencial da palavra santo, meus irmãos, uma santidade posicional. E é nesses termos que Paulo se refere aos crentes de Éfeso. É maravilhoso, meus irmãos, que aqueles que orgulhavam-se de serem guardiões do templo de Diana, agora, por causa da sua posição como santos, eles receberam honra infinitamente maior de serem guardiões do templo do Espírito Santo, que são os seus próprios corpos. Nós devemos nos livrar, então, uma vez por todas, do conceito católico de alguém santo. Os católicos selecionam algumas pessoas e as separam para essa rotulação. Para os católicos, santo é alguém que morreu fisicamente e por causa de suas obras foi canonizado. Para Paulo, santo é alguém que nasceu de novo e por causa da obra de Cristo foi justificado. Percebe a diferença? Eu vou repetir para você. Para os católicos, santo é alguém que morreu e por causa das suas obras foi canonizado. Para Paulo, biblicamente, para Deus, santo é alguém que nasceu de novo e por causa da obra e virtude de Cristo foi justificado. Tem uma ampla diferença entre o conceito bíblico e o conceito católico de santidade, de ser santo. Assim, todo o cristão é santo, meus irmãos, e nós não devemos temer usar esse termo. Pelo contrário, nós devemos valorizar a nossa posição em Cristo e nos examinarmos constantemente, para que nós nos certifiquemos de que nós estamos vivendo à altura da nossa posição. Meus irmãos, eu fico muito triste, abrindo meu coração para vocês, quando algum irmão da igreja vem me falar, que compartilhar, entristecido, eu recebi recentemente um jovem no gabinete falando isso, que ali no meio de alguém que estava não dando um bom testemunho, não agindo à altura da sua posição santa, e essa pessoa foi tentar se posicionar, dizendo que aquilo ali não convinha, e criticarem ele dizendo, agora tu queres ser o santarrão? Agora você quer ser o santo? O diferentão de todos? Meus irmãos, isso devia ser um elogio. Quando foi que ser santo deixou de ser um elogio e não me avisaram? Desde quando ser santo deixou de ser algo desejável, elogiável, para ser algo pejorativo? Será que nós estamos em uma outra época? Em segundo lugar, Paulo designa seus destinatários como fiéis. Essa palavra pode ser interpretada aqui, meus irmãos, na continuidade do texto, no sentido passivo ou ativo. No sentido passivo, pode se referir a alguém que é caracterizado por inabalável lealdade, alguém digno de confiança. No sentido ativo, a ideia é de alguém que confia em outra pessoa, que exerce fé, alguém que mantém a fé, alguém que está cheio de confiança, de fé e a está exercitando. Em meu juízo, os dois sentidos aqui estão entrelaçados, visto que, assim como a noite segue o dia, alguém que considera uma pessoa digna da sua confiança, consequentemente, vai ser leal à pessoa em quem colocou a sua confiança. Não consigo conceber algo contrário a isto. Mas se eu fosse obrigado a fazer uma escolha aqui, eu optaria primeiramente pelo sentido ativo do significado e só secundariamente o sentido passivo. Os efésios, então, são chamados santos porque eles abandonaram a crença na deusa Diana e todo o seu compromisso em cultuá-la, e agora eles creem em Cristo Jesus e devotam toda a sua lealdade a Ele, exclusivamente. Esse é o mínimo irredutível do que significa ser um cristão, um santo cheio de confiança em Cristo Jesus. E os crentes efésios são o que são, diz Paulo na continuidade. Efésios capítulo 1, verso 1, para você retornar lá ao texto. Os crentes efésios são o que são, diz Paulo, porque eles estão em Cristo Jesus. E essa, queridos, é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento.
Ela é usada repetidamente nas cartas paulinas e nós veremos muitas ocorrências dela aqui nesta epístola e por isso que Paulo já introduz ela logo no versículo 1. A expressão aqui em Cristo Jesus fala de uma união vital e não apenas vital, mas também pessoal com Cristo. Todos nós estávamos originalmente unidos num sentido pessoal e vital com Adão, enquanto representante da raça humana. E em consequência da transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. E por esse motivo que Paulo escreveu aos Efésios: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, Efésios 2:1. Mas agora Paulo afirma que os crentes efésios estão em Cristo Jesus. E a palavra Cristo aqui remete ao Antigo Testamento. É um termo procedente do termo ungido ou Messias. É isso que significa a palavra Cristo. O Messias era o prometido que trazia salvação para o reino de Israel. E Paulo apresentou Jesus como o Messias prometido e que poderia trazer salvação a Israel. Os judeus, vocês sabem, rejeitaram a Jesus Cristo, mas é nele que todos devem confiar para a salvação. E foi nele que os efésios creram e a quem foram unidos, conforme nos diz Paulo aqui. Eles foram unidos a quem lhe proporcionou salvação. É uma união vital, meus irmãos, como os ramos com a videira, é uma união orgânica, como os membros com o corpo, e é uma união mística também, de modo que Paulo afirma que Deus nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 2, do verso 6 ao 8. Nota-se assim, meus irmãos, que os destinatários de Paulo tinham dois endereços aqui: Éfeso e os lugares celestiais em Cristo Jesus. E por quê? É porque os efésios residiam nos lugares celestiais em Cristo Jesus que eles podiam ser santos e fiéis em Éfeso, mesmo vivendo em uma cultura idólatra e imoral. Não era a sua localização em Éfeso que definia quem eles eram, mas a sua posição em Cristo. São santos dos lugares celestiais que vivem no mundo. Os crentes são santos no mundo. É isso que nós somos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos em Éfeso, mas nós estamos em Cristo Jesus. E o esquecimento dessa dupla localização, meus irmãos, tem sido uma verdadeira tragédia para a vida cristã e avanço do Evangelho. Alguns crentes envolvem-se tanto com o mundo que esquecem-se que também tem endereço nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acabam ignorando, às vezes crentes velhos de guerra, a verdade básica de que foram separados do mundo e, embora no mundo, não são do mundo, definitivamente. Esquecem-se que a nossa pátria, ela é celestial, que nós somos peregrinos nesse mundo. Esquecem-se que o crente é alguém diferente, muito diferente do mundo. Alguém que se destaca pelo seu estilo de vida radicalmente distinto. Alguém que tem uma vida moral pura, que não ama as riquezas deste mundo, que aborda os problemas biblicamente com confiança e alegria no Senhor. Ele não se desespera como os ímpios fazem. Poderia ser dito que isso é óbvio sobre você? As pessoas vêm até você querendo saber sobre o seu Deus e o segredo de viver alegre e contente em toda e qualquer circunstância. Se o mundo poderia te chamar de tudo menos de santo, então é porque você não sabe nada ainda do que significa estar em uma união vital e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, para que você nunca exagere no fato de que você é santo e retire-se do mundo, lembre-se sempre das palavras em Éfeso. Foi porque esqueceram-se dessa localização terrena, temporária, que ao longo da história os monges beneditinos, por exemplo, querendo purificar-se, retiraram-se para os desertos e enfraqueceram o testemunho de Cristo no mundo. Jesus disse que os crentes deveriam brilhar no mundo e não se esconderem do mundo. Ele nos tirou da escuridão do mundo e brilhou no nosso coração para que o mundo conheça a glória de Deus na face de Jesus Cristo em nós.
Então devemos sempre nos acautelar de olharmos demais para cá, para este mundo, para Éfeso, e nos esquecermos que estamos também nos lugares celestiais e que nós não somos daqui. Mas também devemos nos acautelar de não olharmos demais para cima e nos retirarmos do mundo e esquecermos da nossa responsabilidade de fazer discípulos e brilhar a luz de Jesus no mundo. Os Efésios, então, meus irmãos, provam duas coisas: que as pessoas em completo antagonismo a Deus podem ser salvas pelo poder do Evangelho. Você tem um parente, você tem alguém que parece inalcançável do seu ponto de vista, você tem alguém que se opõe ao Evangelho abertamente, como os Efésios se opuseram às palavras de Paulo, não perca a esperança. Não há ninguém que não possa ser convertido, cujo coração não possa ser avivado pelo poder da palavra de Deus, que não possa abandonar os seus ídolos, os seus prazeres pecaminosos, e que não possa ser chamado de santo nesse mundo como eu e você somos chamados. A segunda coisa que os Efésios nos provam é que, apesar de toda a oposição e tentação do mundo, nós podemos permanecer santos de Deus, não pela nossa força, mas por causa da nossa união com Jesus, que vem por meio da fé em Cristo. É essa maneira que nós vamos sobreviver no mundo, unidos a Cristo. E você vai descobrir nessa carta aos Efésios comigo, que Efésios é um esboço de teologia centrado na igreja. A união com Cristo leva à união com a igreja. Se não está unido com Cristo, não vai estar unido na igreja. E deixa eu te dizer uma coisa: a brasa fora do braseiro, ela apaga. Não se engane. Quando eu vejo alguém que está aí no mundo, se encantando com o mundo, se deslumbrando com o mundo, começa a se afastar da igreja, começa a virar um espectador de culto, é uma questão de tempo apenas, para que essa pessoa seja tragada pelo mundo, mais cedo ou mais tarde. E é claro que nós não desejamos isso para a nossa vida, que nós não estejamos, nenhum de nós, nessa condição, porque os Efésios estão nos provando que é possível nós sermos santos no mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas palavras de introdução desta epístola e porque o Senhor, de uma maneira maravilhosa, salvou os Efésios para nos encorajar diante desse belo memorial da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a Tua palavra essa noite e nos ajuda a vivermos no mundo à altura da nossa posição, Senhor, até a volta de Cristo, no nome de quem oramos. Amém.